Um investidor que deseja ter uma carteira de investimentos para o longo prazo ou aquele que já possui um portfólio contendo ações, fundos imobiliários, não pode ignorar um passo muito importante. Antes de tudo, deve ter a sua reserva de emergência, um colchão de liquidez, um dinheiro que fique separado. Caso ocorra uma emergência, ele possa arcar com seus custos, como por exemplo a perda de um emprego, uma emergência médica ou qualquer outro imprevisto. Então o investidor, antes de tudo, tem que planejar, tem que fundamentar a sua carteira com uma boa reserva de emergência. Caso ocorra um fato imprevisto, não tenha que mexer com seus ativos de longo prazo. Ah, mas esse assunto é muito batido, todo mundo fala. O objetivo desse vídeo, além de trazer a importância de se ter a reserva de emergência para trazer uma tranquilidade para o investidor de longo prazo, é trazer quais são os investimentos mais adequados para a alocação dessa parte da carteira, da reserva de emergência. Lembrando que esse raciocínio ele pode ser usado também para a reserva de oportunidade, que é aquele dinheiro que vai ficar lá separado, um caixa, caso ocorra uma queda do mercado, possamos assim fazer o uso para comprar ativos mais descontados. Então esse raciocínio aqui serve para a reserva de emergência e para a reserva de oportunidade. E vamos em frente, vamos verificar quais são os investimentos mais adequados. Mas antes eu quero dar um recado para você. No dia 12 de abril teremos um workshop totalmente online e gratuito aqui no canal. Faremos juntos um desenho de carteira e a diversificação de um portfólio de longo prazo, de uma carteira buy hold. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para fazer a reserva de vaga. Lembrando que esse evento será totalmente gratuito. Então faça a reserva da sua vaga e participe. Vamos em frente, vamos verificar aqui quais são os investimentos mais adequados para a reserva de emergência. Primeiro, esse investidor ele tem que determinar qual é o valor que ele terá reservado para imprevisto, para sua reserva de emergência. Muitos educadores financeiros falam de um valor de 4 a 8 vezes o salário do cidadão, do investidor. Então, para mim, isso depende muito da estabilidade da receita do investidor. Temos trabalhadores que têm uma receita mais estável, como por exemplo, um funcionário público. Ele pode contar todo quinto dia útil com o seu salário. Então ele tem mais previsibilidade da receita. Então ele pode ter um pouquinho menos de valor alocado nessa reserva. Já um trabalhador autônomo, ele terá que ter um valor maior reservado. Como a sua receita tem muita imprevisibilidade, ele tem que ter um valor maior separado para poder arcar com os momentos mais difíceis da sua profissão. Então depende muito de profissional para profissional, de onde vem a receita desse investidor. Depois de definir esse valor, temos que nos concentrar. Antes de tudo, antes de investir em ações, em fundos imobiliários, em qualquer outro ativo, temos que nos concentrar em montar esse valor de reserva para depois prosseguir nos investimentos. Mas Alexandre, eu já invisto em ações e fundos imobiliários e não tenho a minha reserva de emergência. Devo vender os meus ativos para fazer a reserva? Não. Na verdade, a partir de agora, concentre-se em fazer a sua reserva de emergência. Então, se você já tem ações e fundos imobiliários e não tem um dinheiro separado em renda fixa para a sua reserva, foque agora, a partir desse momento, em montar a sua reserva de emergência. Então, defina o valor, vai para cima e monta essa reserva para você ter mais tranquilidade. Lembrando que investidor de longo prazo que investe em renda variável, ele tendo parte do seu portfólio em renda fixa, ele tem mais tranquilidade, ele vai diminuir a sua ansiedade. E caso ocorra um fato imprevisto, ele não vai precisar vender seus ativos de longo prazo, ele vai poder arcar com os custos, tudo bem? Então essa é a importância. E quais são as características essenciais para os nossos investimentos na reserva de emergência e também na reserva de oportunidade? Para mim, são duas características essenciais que não podemos abrir mão. A primeira delas
é a liquidez. Então o nosso investimento ele tem que ter liquidez imediata. O que é a liquidez imediata? É a capacidade de transformar esse investimento em dinheiro. Por quê? Se ocorrer a emergência, eu vou precisar de dinheiro imediatamente. Então, eu tenho esse investimento, ele tem que ser capaz de ser transformado em dinheiro para que eu possa pagar imediatamente a minha despesa. E a liquidez que nós esperamos, que nós vamos buscar para esse tipo de investimento é a liquidez D+0, D+1 e D+2. O que quer dizer isso? Que quando eu der a ordem de resgate do meu investimento, se for D+0 vai cair no mesmo dia, se for D+1 vai cair no dia seguinte e se for D+2 daqui 2 dias estará na conta disponível para pagar essa despesa. Então, se tiver algum investimento aí para vencimento daqui 1 ano, daqui 6 meses, esse investimento não serve. Qual é a outra característica que é essencial para a reserva de emergência? Na minha opinião, é a ausência de risco. O nosso investimento de reserva de emergência ele não tem que ter risco algum, ele tem que ter a eliminação ou a diminuição do risco. Tá? Então eu não posso correr risco nesse tipo de investimento, que se eu precisar diante de um fato imprevisto não sacar o meu investimento no prejuízo. Isso é muito importante. E quais são os 2 tipos de risco que nós teremos que diminuir no nosso portfólio, na nossa carteira, na nossa reserva de emergência? Teremos que diminuir 2 riscos. O primeiro dos riscos é o risco de mercado. Qual é o risco do mercado? O risco de mercado é a variação dos preços conforme o humor do mercado. Um bom exemplo disso são as ações e os fundos imobiliários, que todos os dias tem variação de preço conforme o humor do mercado. Então esse é o risco, é aquela variação de preço. Então a nossa reserva de emergência não pode ter risco de mercado. Então aqui a gente já elimina da possibilidade de investimento as ações e os fundos imobiliários. Então aquela velha pergunta: posso alocar a minha reserva de oportunidade, a minha reserva de emergência em fundos imobiliários? Claro que não. Não podemos correr risco de mercado, tá? Então sobra aqui qual opção? Sobra a renda fixa. Então aqui a gente já chega na conclusão que a nossa reserva de oportunidade, a nossa reserva de emergência tem que estar alocada em renda fixa. E não é qualquer renda fixa, tem que ser a renda fixa pós-fixada, que estará a partir de agora fixada a algum índice, tá? Então ela não pode ser prefixada, porque a renda fixa prefixada tem os efeitos da marcação a mercado, logo ela tem risco de mercado. Então vamos nos concentrar aqui os investimentos em renda fixa pós-fixada, tá? Então qual é o outro tipo de risco que a gente vai ter que diminuir na nossa carteira? É o risco de crédito. O que é o risco de crédito? O risco de crédito é o famoso calote. Então ao investir, não podemos correr o risco daquela empresa, daquela instituição financeira que nós estamos investindo quebrar e a gente não receber o nosso investimento de volta. Isso a gente também não pode correr. Lembrando que a reserva de emergência é algo que tem que ser sólido. Eu não posso correr riscos desnecessários. Deixa para correr risco lá nas ações, nos fundos imobiliários. Aqui é momento de você resguardar e ter mais solidez. Tá? Então, o risco de calote vem de instituição financeira ou qualquer outra empresa que possa quebrar e não pagar o investimento, não pagar o título privado. Tá? Temos exemplos aqui, um CDB, um LCI, um LCA. Se a instituição financeira que estiver por trás desse investimento quebrar, você não vai receber de volta o seu investimento. Mas Alexandre, existe o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Eu estou resguardado até R$250 mil. É verdade, existe o FGC. No entanto, quanto tempo demoraria para você ter de volta o valor do seu investimento se uma instituição financeira quebrar? Quanto tempo o FGC vai demorar para te pagar? Tá? Então, eu não gosto de correr esse tipo de risco. Então, eu nem conto com um fundo garantidor de crédito, ok? Então, vamos agora ver quais são os investimentos para a gente alocar a nossa reserva de emergência. Então, antes de tudo, eu peço para você, tá gostando aqui do vídeo, deixe o seu like. Se chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal.
todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. Então, vamos prosseguir. Quais são as opções de investimento? Considerando os riscos que eu tenho que diminuir na minha reserva de emergência, quais são os investimentos que a gente pode alocar? O primeiro deles é um CDB de liquidez imediata, no máximo D+1. O ideal ser D+0, mas se tiver D+1, D+2, tá ok. O que eu não posso atrelar meu dinheiro é num CDB com prazo de vencimento para que 6 meses, 1 ano, 2 anos, isso não serve. Então eu tenho que buscar esse CDB e não pode ser qualquer CDB, qualquer LCI, qualquer LCA. Eu tenho que ter esse título privado de uma instituição financeira grande. Por quê? Porque a instituição financeira grande, ela corre menos risco de quebrar. Então a maior parte da minha reserva de emergência, reserva de oportunidade, tem que estar no CDB de banco grande. Eu posso ter um CDB de banco pequeno? Eu concordo. Eu até acredito que sim. Posso ter um CDB de uma instituição financeira menor que pague uma rentabilidade maior, pague aí 120%, 150%, até 200% do CDI. Pode ser até uma conta digital, um banco digital onde eu tenho uma conta corrente que é remunerada, como por exemplo o Nubank, o Banco Inter. Qualquer dessas contas que seja remunerada eu posso ter, mas pode ser apenas uma parte da reserva de oportunidade. A maior parte dela eu tenho que eliminar o risco de crédito, tá? Então a gente tem que saber balancear para não correr um risco de crédito tão elevado, tá? E qual é a segunda opção que a gente deve ou pode alocar a nossa reserva de emergência? Na minha opinião, é o Tesouro Direto. E não é qualquer Tesouro Direto. Temos que eliminar os títulos pré-fixados, então vamos ficar somente com títulos pós-fixado. E o título pós-fixado disponível no Tesouro Direto hoje em dia é o Tesouro Selic. Temos duas opções, com vencimento para 2025 e com opção para vencimento em 2027. Então a liquidez do Tesouro Direto é D+1, tem liquidez imediata e ela tem uma taxa de custódia da B3 de 0,2% para aqueles investimentos acima de R$10.000. Então o Tesouro Selic é sim uma opção. Apesar de não ter uma rentabilidade tão alta, é considerado o investimento mais seguro, então traz mais tranquilidade para a nossa reserva de emergência. E qual é a terceira opção que eu acho aqui, inclusive, a mais adequada? É um fundo de investimento, fundo referenciado DI simples, com taxa zero. Então, se eu tiver lá na opção na minha corretora de um fundo referenciado DI simples que investe em Tesouro Direto, isso é uma opção. Então esse tipo de investimento, ele é considerado o investimento mais seguro do mercado, porque 95% desse fundo é investido em LFT, em Tesouro Selic, e ele é bem seguro. Se tiver uma taxa zero, é ok. Geralmente esses fundos tem liquidez imediata, D+0. Então é uma ótima opção para investimento. E eu trago aqui algumas opções de fundos simples. Nós temos 3 opções no mercado que são bem conhecidas. Temos no BTG Pactual, na XP e na Orama. Temos 3 opções de fundos com taxa zero, liquidez imediata. Então esses 3 fundos aqui, eles atendem bem a nossa necessidade. E aqui vocês podem ver o tipo de post que eu faço lá no meu Instagram. Então me sigam por lá, todos os dias estou trazendo modalidades diferentes de investimentos, opções de investimentos, estamos estudando sobre o longo prazo, sobre o buy and hold. Então vamos em frente, vamos seguir aqui. Por fim, vamos falar do imposto de renda. Qual é o imposto de renda que incide nesses 3 tipos de investimento que eu citei? Tanto no CDB, no Tesouro Selic ou no fundo DI simples. Atua a tabela regressiva de IR. Então o investidor, ao resgatar o seu fundo, o seu CDB, o seu Tesouro Direto, ou no seu vencimento, incidirá um imposto de renda de forma automática. Então o investidor ele não precisa pagar uma DARF, nada disso. Automaticamente na corretora já vai incidir o imposto de renda. E a tabela regressiva, começando com a alíquota de 22,5%, chegando na menor alíquota de IR sobre o lucro, que é de 15%. E esse IR aqui,
ele vai incidir sobre o lucro do investidor. Eu trouxe aqui para vocês essas opções de investimento para alocar a reserva de emergência e a reserva de oportunidade. Muitos podem falar, mas Alexandre, esses investimentos não têm alta rentabilidade, é muito pequena a rentabilidade. Mas quem que disse que na reserva de emergência, na reserva de oportunidade tem que ter rentabilidade? Na verdade, esse investimento ele tem que ser seguro, então temos que eliminar alguns tipos de risco, risco de mercado e risco de crédito. Mesmo abrindo mão de um pouco de rentabilidade, teremos segurança nessa parte da carteira e vamos correr risco nas ações e nos fundos imobiliários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Eu vou encerrando por aqui. Vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!